Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Olha aqui, eu tenho que ler para vocês a mensagem que o Alejandro Penha Esclusa enviou aos seus amigos desde a prisão na Venezuela. Diz ele: desde há 2 anos tenho estado esperando meu encarceramento devido ao trabalho tão efetivo que venho realizando contra o Sr. Chaves e seus aliados do Foro de São Paulo. Nos próximos dias e semanas se irá divulgando o alcance de tal trabalho. Amigos e conhecidos, inclusive meus companheiros de UNO América em todo o continente, insistiram comigo em que devia sair da Venezuela e trabalhar desde fora. No exterior você poderá ser mais útil à causa, na prisão estará anulado, diziam. No entretanto, eu lhes respondia: a Venezuela necessita de líderes dispostos a se sacrificar por sua paz. Há tanto desencanto, tanto descrédito, que devemos proporcionar ao país dirigentes que deem testemunho do seu amor pela Venezuela. É a única forma de levantar o moral do povo, disse. Também reiterei a meus companheiros que esta luta não é só política, mas primordialmente espiritual. Um modelo materialista e ateu não se vence com receitas políticas, mas com valores e princípios transcendentes, encarnados em líderes que, com seu exemplo, infundam otimismo e esperança. Foi João Paulo II quem derrotou o comunismo na Polônia e não a atuação política, embora a colaboração do Solidarność tenha sido fundamental. Aqui aproveito para ressaltar que Força Solidária, a organização que presido, é inspirado naquela mesma luta, daí o seu nome. Pelo que foi dito anteriormente, meu encarceramento não só poderá contribuir para a libertação da Venezuela das garras do castrocomunismo, senão que, paradoxalmente, também me ajuda a libertar-me a mim mesmo. Sinto que minha vida ganha um significado especial, porque não vivo para meu próprio benefício, mas para uma causa que é superior a mim. Se com o cárcere meus adversários pensavam em me manter prisioneiro, conseguiram justamente o contrário. Libertaram sentimentos e emoções indescritíveis, daquelas que inflam o coração de amor pela paz. Aos meus queridos compatriotas, reitero: não tenham medo, ânimo, tenham esperança. Alejandro Penha Esclusa. É isso aí, Alejandro. Eu lembro aqui que dos fundadores dos Estados Unidos, os Founding Fathers, muitos tiveram ferimentos de guerra, outros perderam todos os seus bens. Teve um, não me lembro qual, que perdeu 13 filhos na Guerra da Independência. E todos tinham a certeza e estavam imbuídos da convicção de que só se consegue alguma coisa de historicamente válido quando se empenha nisso. Presta atenção, esses 4 itens: a vida, os bens, a liberdade e a honra. É por isso que o castrochavismo está tomando conta da Venezuela, porque esses malditos filhas da puta, liberais e conservadores, eles querem de vez em quando falar um pouquinho de mal, mas eles não querem arriscar nem a vida, nem os bens, nem a liberdade, nem a honra, nem, na verdade, não querem arriscar porra nenhuma. São pusilânimes. Pusilânime é o sujeito que quer evitar o perigo de qualquer jeito. Não interessa, ele vende a mãe, vende a avó, vende a tia, vende os filhos, tá certo? Entrega tudo, mas ele não quer correr risco nenhum. É assim que essa gente é. Vocês viram o que aconteceu esta semana, quando o candidato a vice-presidente Índio Dakota disse a coisa mais óbvia do mundo, que o PT está associado às Farc e, portanto, ao narcotráfico. É a coisa mais provada do mundo. Daí imediatamente entra a ação do PSDB querendo botar pano nos queixos. Não, isso não se fala, isso é uma falta de educação. O PT vai ficar ofendido, vai ficar magoadinho, coitado, não pode. Né? Daí vem o Zé Serra ficou naquela posição, filho da puta, ele não pode negar o que o cara falou, mas também não pode endossar. Então o que ele fez? Ele fez embromation. A embromation é o seguinte: pode dizer que o PT está associado às Farc, mas não ao narcotráfico. Isso é a mesma coisa. Assim, olha, o Olavo está associado ao Al Capone, mas não à máfia. É a mesma coisa, porra. Você tá entendendo? Que merda é essa, né? Daí o PT, ela começa a rotar, né, um blefe. Ah, nós vamos processar o Indacota. Vai processar o caralho. Porque se tivesse processava a mim que estou dizendo isso faz 15 anos, tá entendendo? Então, por que nunca me processaram? Nunca me processaram porque se cagam de medo, porque sabem que eu vou chegar lá com uma pilha de prova
levo lá o acordo assinado pelo seu Lula em 2001, prometendo solidariedade integral às Farc, tá certo? E depois mostro como cumpriram isso, lutando pela libertação dos caras das Farc, recusando-se oficialmente a denominar as Farc organização terrorista, e assim por diante, protegendo por todas as maneiras. Então está lá o acordo e depois as provas do cumprimento do acordo, lá, tudo isso. Lá eles iam ter que calar a boca. Então por isso nunca me processaram, nem a mim que sou um João Ninguém. Então o Índio da Costa, muito menos vão processar. E se processar o Índio da Costa, se tu está me ouvindo, se alguém tem medo de fazer essa mensagem chegar aí, faça chegar. Aqui, seu Índio da Costa, o senhor fez muito bem, tem todo o meu apoio, e se precisar de prova, a gente te ajuda. Aliás, não é muito difícil, está lá tudo publicado no Mídia Sem Máscara, as atas do Foro de São Paulo, publicadas no próprio site do Foro de São Paulo. Depois que nós começamos a falar da coisa, que eu comecei a falar disso, daí rapidamente sumiram com aquilo e vieram com uma nova versão da Pano por higienizada, sem as atas, o que já prova que são criminosos todos eles. E por isso mesmo afirmo aqui, Lula é sócio do narcotráfico. Se não ganha dinheiro com isso, ganha vantagem política, o que é pior ainda. Porque dinheiro, meu filho, dinheiro você gasta. Mas poder político produz dinheiro que não acaba mais. Pergunta para mim, o que você quer? Te dou aqui $1 milhão ou um cargo de senador da República? Eu disse, porra, o que é $1 milhão para o senador da República? Eu faz isso por semana, se quiser. Então, o Lula é parceiro e leva vantagem política, o apoio que ele tem de todos os partidos de esquerda do continente. Que se ele ficasse contra as Farc, o pessoal todo ia ficar contra ele, a carreira política dele acabava. Então, a garantia do Lula é o Foro de São Paulo, e é, portanto, o apoio que ele dá para a Farc, MIR, para essa putada toda. Então o cara é sócio sim, e leva vantagem sim, não em dinheiro, mas em poder político, que é muito melhor, e rende mais dinheiro, tá certo? Então, o Índio da Costa, vai lá no Mídia Sem Máscara, pega as atas todas, esfrega no nariz desses filhos das putas, tá certo? Se algum juiz tiver a cara de pau de aceitar um processo contra você por esse negócio, os documentos estão a seu favor, a verdade está a seu favor, os fatos estão a seu favor. Isso significa o fato de que todo mundo agora acha ruim que ele tenha falado a verdade mais óbvia, documentada e arquissabida do Brasil, mostra que no Brasil de hoje a verdade não tem mais a mínima importância, só interessa a conveniência, não pode desagradar as pessoas. Quer dizer, que país é esse, porra? Que país é esse de gente capada, tá certo? Gente sem culhão, gente sem... não tem sangue, não tem coração, tem sangue de barata, tem sangue de... porra, sangue de minhoca, caralho, né? É sangue de carrapato, que é o sangue que vocês arrancam do outro, porque sangue próprio vocês não têm, tá certo? Olha aqui, turma das Forças Armadas, vocês vivem arrotando que são patriotas e não sei o quê. Veja, o executivo não quer tomar providência, está se beneficiando do crime e acobertando. O legislativo não pode falar porque pega mal. A justiça nunca vai fazer merda nenhuma, porque o único juiz tentou fazer, que é o juiz Odilon de Oliveira de Ponta Porã, ele tem que viver prisioneiro, porque senão matam. Ele documentou toda a ligação que a Farc tem com esses grupos de assassinos locais, Comando Vermelho, PCC, essa merda toda, e agora ele tem que viver prisioneiro, tá certo? E o governo, em vez de mandar lá uma tropa do exército para proteger o cara, não, o governo faz de conta que não sabe. Então é o seguinte, a ilegalidade mais cínica está instaurada. Nós vivemos sob o crime institucional. E vocês das Forças Armadas ficam lá, né, dando medalha para filho da puta, para vagabundo e vagabunda. Atenção, repito, vagabundo e vagabunda. Ou seja, vocês perderam a vergonha na cara há muito tempo, tá certo? Vocês também querem dizer que são patriotas, mas não querem arriscar nem sua vida, nem seus bens, nem sua liberdade, nem sua honra. Mas, no entanto, o que vocês estão fazendo com a honra? Estão limpando o cu com a sua honra. Quer dizer, as Forças Armadas têm obrigação de interferir numa hora dessa e restaurar a legalidade. Mas não vão interferir, não vão, porque hoje em dia não tem mais Forças Armadas, bicho. Só tirando 2 ou 3 que são homens honrados, que eu conheço, né? Eu não vou dar o nome deles, mas o pessoal do Ternumo, o pessoal do Grupo Inconfidência, tem 2 ou 3, e também, até em posto de comando, posto importante, tem homens honrados que eu conheço pessoalmente. Mas soma tudo, meu filho.
Não dá duas dúzias. Então, o que se pode fazer numa hora dessa? Então, acabou. Os Forças Armadas não vão fazer merda nenhuma. Mas tinha nesse momento, com esse assunto das Farc, tinha estrita obrigação de fazer. Porque se vocês estão obedecendo o Lula, vocês estão obedecendo o Foro de São Paulo. Obedecer o Foro de São Paulo é obedecer as Farc e o narcotráfico. Daqui a pouco estão vocês tudo lá batendo continência para Manuel Marulanda, para Raul Reis, para sei lá o quê. Você está entendendo? Se é que já não estão. Como é que consente uma coisa dessa, gente? Perderam a vergonha totalmente. Quer dizer, o que acontece no Brasil é uma crise moral como nunca houve em nenhum país do mundo. Nunca houve em nenhum país do mundo em que toda a elite falante, toda ela, praticamente sem exceção, se vendeu e entrou no tal do consórcio de que fala o Fernando Barro de Silva, só que ele deve achar lindo isso, né? O consórcio é um grupo de partido, de empresa, não sei o que, estão tudo mamando lá na teta do executivo, depende. Então eu acho tudo lindo, né? Maravilhoso. E estão afundando o país com isso, porque não venham com a história que a economia, a economia do Brasil voltou a crescer. Ai, meu Deus do céu. Voltou a crescer um tiquinho. Gente, no tempo da tão falada ditadura, o Brasil chegou a crescer 15% ao ano, 15%. Né? O Brasil saiu, era a 40ª economia do mundo, passou a ser a 7ª. Agora está recuperando, agora voltou a ser a 8ª, quer dizer, não chegou ainda ao ponto em que estava. E além disso, isso é recuperação vegetativa, não depende do governo não, meu filho. Dado o tempo, quer dizer, 180 milhões de pessoas trabalhando, bom, um dia tem que voltar a crescer, não tem jeito, entendeu? Então, agora, mesmo que crescesse, mesmo que o Brasil tivesse tornado a primeira economia do mundo, eu digo, isso vale os 50 mil brasileiros assassinados por ano, dos quais ninguém fala. Quer dizer, você celebrar o Brasil está bem porque cresceu 4,1% ao ano, enquanto estão morrendo 50 mil brasileiros por ano com a ajuda de Farc e, portanto, com a ajuda do governo. E vocês estão achando bonito? O que é isto? Quer dizer, que crescimento econômico que vale isso, meu Deus do céu? Que paga uma coisa dessa? Quer dizer, a moral brasileira se tornou totalmente invertida, pervertida. Então, é por isso. Agora, quando aparece, vamos dizer, um homem que tem 2 culhão, que nem o Índio da Costa, ele lá e falou a verdade, pô. Não pense que eu sou um grande fã do Índio da Costa, não. Ele já falou muito besteira no passado, tá certo? Mas, né? E ainda estou pensando aqui se vou votar no Zé Serra ou não. Não sei, tá certo? Porque né, anos atrás, para votar no FHC, eu tive que tomar uma dúzia de engolves. Agora eu vou ter que tomar aqui injeção de morfina para poder votar no Zé Serra, tá entendendo? Né? Os caras me tocam morfina, me carregam na maca, eu chego lá, aperto os botãozinhos, né? E não adianta apertar, porque você aperta Zé Serra, aparece Dilma, tá certo? Mas em todo caso, vale a intenção. Então, estou pensando aqui se voto no Zé Serra, tá certo? Mas o que o Índio da Costa mostrou que, no fim das contas, é um homem honrado, pô, fala a verdade. Então, ele que não se deixa intimidar, porque no Brasil de hoje, as pessoas têm medo de tudo, é tudo cagão. Um dia telefona um rapaz aqui dizendo, não, eu não posso falar certas coisas, porque eu estou no serviço diplomático, daí eles vão me ferrar. Daí eu perguntei, o que eles vão fazer com você? Eles vão te matar? Não. Eles vão te bater? Não. Eles vão tirar seu emprego? Não. O que eles vão fazer? Vão me mandar para a Zâmbia. Eu digo, porra, queria eu estar na Zâmbia com um salário de secretário de embaixada, de conselheiro de embaixada, que se você vier para Washington, meu filho, você vai ter que trabalhar, você está entendendo? Se for para Washington, para Londres, você vai ter que trabalhar. Agora, na Zâmbia, você não vai fazer porra nenhuma. Tu vai ficar vendo aquelas neguinhas peladas na rua o dia inteiro, tá certo? Então, você tem o tempo todo. É verdade que lá a dose de AIDS é alta, então é perigoso, tá certo? Mas olha, o máximo de atividade que você pode ter lá é atividade erótica, entendeu? Ou então, se você tem algo para fazer, quer estudar, é a grande oportunidade. Você ser secretário ou conselheiro de embaixada na Zâmbia, na Serra Leoa. Olha que maravilha. Por que não me oferecem? Tá certo? Eu aceito. Né?
Então, o rapaz com medo de ser mandado para a Zâmbia. Ora, puta que... É dessas coisas que o brasileiro tem medo. Ah, eu não posso dizer umas certas coisas, senão vou falar mal de mim, vão me olhar feio. Olha feio, o senhor já caga, você sente a massa fecal escorrendo por dentro da calça do sujeito. É ao simples fato de olhar feio. Isso é o Brasil de hoje. Ai, meu Deus do céu. Eu já disse para vocês, eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Eu já falei, eu sou um pobre espermatozoide português que foi atirado a uma distância transoceânica e foi cair aí. Ou então alguém chegou pro meu tetravô, sei lá, e disse, ah, vamos pra América, vamos pra América. O desgraçado foi pra América do Sul, pensando que é América. Puta merda! Né? Então, isso não quer dizer que o Brasil não tenha sido um grande país em certos momentos, e não tivesse, né, aquele negócio de Brasil grande, Brasil país do futuro. Você não pode esquecer o seguinte, o sujeito que escreveu o livro Brasil, País do Futuro, ele estourou os miolos. Então, por aí você vê o futuro, né? Quer dizer, ele fez um comentário, né, às suas profecias. Pô, estoura os miolos, tá certo? Então, foi Stefan Zweig, excelente escritor, né? Não tão grande escritor, mas um escritor excelente. E não se pode dizer que não escreveu pelo menos uma pequena obra-prima, que é o conto, a novela A Morte. Né? Então, daqui muitos séculos ainda se ouvirá falar de Stefan Zweig por causa desse texto curtinho. E o Brasil, país do futuro, ninguém mais vai nem ler. Ó, faça aqui uma profecia. No futuro, ninguém lerá o Brasil, país do futuro. Por quê? Porque já ninguém lê. O futuro já passou, já acabou, já foi para as picas, Stefan Zweig já estourou os miolos, né? E não se fala mais nisso, tá certo? Mas, quando o Stefan Zweig disse que era o país do futuro, havia razões para dizer isso. Porque era uma cultura que estava crescendo. Era uma coisa pujante, você via a força daqui. Agora acabou tudo, meu filho. Quando acaba a vida intelectual superior num país, o país acabou. Vocês precisam entender isso. O brasileiro pensa que é tudo uma questão de dinheiro. Acha que os americanos são grandes porque têm dinheiro. Mas como é que eles ganharam o dinheiro? Como é que eles ficaram ricos? Hein? Eles ficaram ricos arriscando a vida, os bens, a liberdade e a honra. Dando seus bens, sua vida, sua família. Você está entendendo? Tudo pela causa da grandeza do país e da liberdade. Foi assim que o país se tornou grande. Estuda a história da Guerra Civil Americana, você vai ver, assim, é uma pletora de heroísmo dos dois lados. Você não sabe qual você deve admirar mais. Porque, não, olha, vou dizer para vocês, em todo aquele negócio, não tinha um filho da puta. Hein? Só tinha homens de grande valor. Você vê, os generais que comandaram aquele negócio, era um negócio impressionante. Tanto no norte quanto no sul. Homens de cultura, homens sábios, homens religiosos, homens que tinham moral. É uma coisa que você, sabe, você sente o coração bater quando você lê a história desses caras, né? Agora, foi isto que fez a grandeza americana. Não foi, cara, sacana aqui também tem, sempre teve. Não teve um filho da puta chamado Roosevelt, que foi presidente dessa porra, só para entregar metade da Europa para a União Soviética? É engraçado que saiu agora aqui, um livro que eu recomendo para vocês. The Chief Culprit, o culpado principal. Né? Tem aquela tese do sociólogo alemão, mas eu esqueci o nome do cara, estou ficando velho, puta merda, de que a Segunda Guerra aconteceu porque Stalin tinha planejado tudo, tá certo? E ele estava com tudo montado para atacar a Alemanha, e o plano é o seguinte, extinguir até o último alemão, presta atenção. Né? Mas o cara anunciou isso como uma tese. Agora é o seguinte, depois começou a aparecer livro atrás de livro que desenterra os documentos que está lá no arquivo do Partido Comunista, da KGB, do Caralho a 4, né? E mostra que aquilo era exatamente assim. Então saiu o livro aqui do Victor Suvorov, Victor com K, V-I-K-T-O-R, Suvorov, S-U-V-O-R-O-V, The Chief Culprit. Esse cara, ele trabalhava no serviço de informação militar, tinha acesso, portanto, a todos os mapas, essa coisa toda. E ele, né, se fazendo de Miguel, que estava lá estudando a história da Segunda Guerra, conseguiu pegar todos os mapas, todos os planos de ataque, etc., e viu que estava já montada a guerra de extermínio contra a Alemanha.
E a coisa chegou na orelha do Hitler, o Hitler falou, pô, então vamos tomar providência, vamos atacar antes que eles ataquem. E foi exatamente assim. Outra coisa, pior, né? O Stalin tinha o plano de usar os nazistas como, ele dizia, o navio quebra-gelo. Então eles vão na frente, destroem tudo, depois a gente vem atrás e pega. Né? Eles ganham e nós levamos. Então o que ele fez? Alimentou o regime nazista, dava dinheiro, dava assistência técnica, deixaram os alemães formar um exército clandestino dentro do território soviético. Veja, isso é coisa de mãe para filho, não é nem de pai para filho, é de mãe para filho. Então alimentaram aquela porra que se não fosse isso, o Hitler jamais passaria de vereador, você está entendendo? Teria importância, vamos dizer, de um demagogo de província. O Stalin transformou o Hitler no comandante de uma máquina militar atemorizante. Ele fez o Hitler, porra. E depois que o Hitler ocupou lá metade da Europa, daí o Stalin falou, então agora está na hora da gente pegar. Ele já ganhou, está na hora da gente ir lá tomar dele. E estava aprontando, estava tudo certinho, quando daí o Hitler decidiu se antecipar e atacou a União Soviética. Então, eu recomendo muito esse livro. Tem alguém na linha, quem é? Alô? Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu? É o Marcos de Minas Gerais, tudo bem? Marcos, tudo bem? Tudo bem. Olavo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei se o senhor conhece, se o senhor tem uma opinião a respeito da Associação Arautos do Evangelho. Eu gostaria de saber o que o senhor acha, se o senhor conhece. Não sei nada. Não sei absolutamente nada. A única coisa que eu sei deles, uma vez eu ouvi a banda deles tocando no aeroporto. Isso há 10 anos atrás. É só isso que eu sei. Não tenho nenhum palpite para dar. Porque eu não sei se o senhor sabe, a gente tem uma ligação com o professor Clínico Reis de Oliveira. Me parece que a inspiração fundamental deles é do livro Revolução e Contra-Revolução. Olha, nesse livro tem algumas ideias muito boas, tá certo? Agora, eu acho que o pessoal da TFP infla demais a importância e a genialidade do Plínio, entendeu, né? Mas aí que é a questão, Olavo. Os arautos e a TFP não combinam. Então, deve ter sido, Eles talvez, não combinam. aquela famosa dissidência que deu um golpe lá na TFP. Ah, isso mesmo. Então esse pessoal tá ligado à dissidência. Alguém lá, filha da puta, né, descobriu um jeito de tomar todos os bens da TFP. E com esse dinheiro montou esse outro treco aí. Tá certo? Os arautos do Evangelho? Então isso parece que... Quer dizer, não sei se é exatamente essa organização, mas tem que montar. Não, tudo bem. Tudo bem. Só finalizando também, um detalhe a respeito dele. Toda a turminha do Vaticano adora os arautos, eles apoiam e tudo mais. E por um lado parece uma coisa boa e a gente ouve falar tanta... tem tanta suspeita. Olha, eu vou dizer um negócio. Para que tanta associação, tanto grupo, tanta instituição? É um negócio impressionante. Olha aqui, meu filho. Eu não pertenço a nenhuma organização desse mundo, a não ser aquela que eu mesmo fundei, que é o Seminário de Filosofia. Pertenço também à Santa Madre Igreja pelo batismo e pela graça. Não porque eu tenha assinado alguma ficha lá e prometido puxar saco de bispo. Eu não faço, nem a isso eu pertenço. Não, eu pertenço à Igreja Católica, mas a nenhuma organização católica. E se vier me oferecer para entrar, eu mando tomar no cu. Ah, você quer entrar no não sei o quê? Vai tomar no cu. Você quer entrar no Opus Dei? Vai tomar no cu. Você quer entrar na maçonaria? Vai tomar no cu. Você quer entrar no Arauto do Evangelho? Vai tomar no cu. Você quer entrar na TFP? Vai tomar no cu. Você quer entrar no Força Solidária? Vai tomar no cu. Eu não entro em nada. Nada. Eu me reservo o direito de apoiar atos concretos de pessoas concretas quando eu acho que elas estão certas. Agora, se você está lá na organização, você tem que aprovar sempre. Façam eles o que fizerem. Então, quando eles estão fazendo a coisa certa, você vai ter que aplaudir. Quando fizer a coisa errada, também vai ter que aplaudir. Então, para que pertencer a essas merdas, pergunto eu? Eu sei, te respondo por quê. Pertence porque são pessoas que não têm 2 culhão no meio das pernas e precisa ter uma organização por trás para protegê-los. É isto. É isso. É uma vergonha esse negócio. A pessoa não sabe estar sozinha, desfrutar da sua liberdade. Não sabe ter, vamos dizer,
ter a sua visão pessoal das coisas e dizer com toda sinceridade. Né? Dizem, Olavo. É você para dizer isso. Eu sou o sujeito que disse isso. Ponto final. Não precisa mais autoridade nenhuma. Se bem que eu afirmo, quem diz que 2 mais 2 é 4, diz isso com a autoridade divina. Quem diz que vaca dá leite e não bota ovo, diz isso com a autoridade divina. Né? Porque é a própria realidade. Quem fez a realidade foi Deus. Olavo, eles dizem que lá nos Arautos tem um protocolo até para lavar as mãos, tem posição para subir. Deve ter outro para limpar a bunda também, né? Eu conheço, né, organizações, não são cristãs, mas onde você recebe instruções como limpar a bunda. E tem uma outra, que eu me lembro, que era pequenininha, mas existia isso no Rio de Janeiro, onde o guru ensinava que não podia limpar a bunda, porque se o seu cocô saiu em forma líquida e sujou o seu orifício, é porque você está em desarmonia. Então a prova da harmonia é jamais limpar o cu. O cara ensinava isso, porra! É possível. Olha aqui que as pessoas se submetem no desejo de ter um guru, de ter um chefe, de ter companheiros, né, de organização, para sentir-se protegido. Olha aqui que se submete. Meu Deus do céu! Tá bem. Então, vou te dar uma informação também. Muitas dessas organizações, perfeitamente respeitáveis em si mesmas. Mas cá para mim, não é para mim, para mim não serve. Né? A igreja brasileira, Olavo, ela não gosta dos arautos. De fato, isso é muito claro. Os bispos de todo o clero brasileiro não gostam dos arautos. Se os arautos, essa turminha que deu o golpe lá dentro da TFP, então isso é um bando de filha da puta, porque isso não é coisa que se faça. Você está entendendo? Quer dizer, tomar os bens dos outros dessa maneira por um truque jurídico, o que é isso? Articular, na época diz que foi articulado para a Arquidiocese de São Paulo, não sei, não lembro direito também. Não tenho memória para guardar tudo na cabeça. Mas então é isso, Marcos. Tá bem, muito obrigado, mano. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, eu. Agora aqui, eu vejo aqui 2 bispos, o bispo de Guarulhos, São Paulo, né? E o Dom Luiz Gonzaga Bergonzini e o bispo de Jequié, na Bahia, Dom Cristiano Kraft, estão descendo o cacete nessa coisa de plebiscito para limitar o tamanho das fazendas. Porque se for limitar o tamanho das fazendas, tem que limitar o tamanho do MST, que já é o maior latifundiário do país. Porque o MST não tem a propriedade legal, porque o MST nem mesmo existe legalmente. E, no entanto, ele tem o controle total da propriedade. Não só da propriedade, como o controle de quem está dentro da propriedade. Eu vi lá no Rio Grande do Sul o depoimento do rapaz que contrariou a turma do MST. O que a turma do MST fez? Amarrou ele numa árvore e estuprou a mulher dele na frente dele. Está lá o depoimento gravado na Associação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, com fotografia do cara e tudo. Eu vi isso, faz tempo já que eu vi isso. O que aconteceu para o MST? Nada, o MST pode. As mulheres que estão dando MST é para o MST comer, porra. Né? É propriedade rural. Né? Então, eles querem tudo, meu filho. Querem propriedade rural, propriedade anal, propriedade vaginal, propriedade oral. Cuidado, porra. Você desobedece, eles comem a mulher na sua frente, porra. Olha só. E ainda, essa gente vem falar de moral, quer pregar moral. Ah, vamos pra merda, porra. Então, esse negócio de dividir fazenda, já falei para você, eles vêm com argumento absurdo. Eles dizem, a pequena propriedade já produz a maior parte do que se consome no Brasil. 87% do feijão, 90% da mandioca, patati, patata. Ah, é, meu filho? Mas se é assim, por que você quer aumentar o número de propriedades rurais, pequenas propriedades? Que absurdo! Se elas já produzem tudo que se come, elas vão produzir o excedente. Então, no mercado interno não vai ter que exportar. Agora, você quer dizer que o seu Zé Mané, que tem 5 acres lá no meio da puta que eu pariu, ele vai exportar? Ele vai entrar no mercado externo? Não! Ele vai ter que precisar de um intermediário que exporte para ele. Quem vai ser esse intermediário? Daí entra gentilmente o MST. Então, o MST se torna a companhia macro exportadora do excedente rural e terá o poder total. Ora, pô, quanta generosidade, quanta bondade. Puta merda.
Agora, garanto para você que essa liderança da MST é corajosa o suficiente para juntar 200 e ir lá amarrar o cara e estuprar a mulher dele. Mas eu garanto que eles são uns cagões, porque eu já enfrentei esse João Pedro Stedley e o auditório inteiro da MST, provei que eram tudo um bando de cagão. Tá certo? Ai, ai, ai. Agora, aqui essa semana, o tal do Mário Augusto Jacobs Kind publicou um artigo chamado O Ouro de Washington. Ele está falando mal da imprensa, mídia conservadora. Né? É gozado porque o pessoal da esquerda, eles ao mesmo tempo eles comandam a mídia, têm poder total sobre a mídia. Poder total, veja, ao ponto de conseguir ocultar durante 16 anos, em todos os jornais, rádio, canais de televisão e estações de rádio, em todos, conseguiram ocultar a existência do Foro de São Paulo. E ainda estão ocultando essa parceria PT-FARC. Tá certo? Então, eles têm o poder total, mas ao mesmo tempo, eles criam uns blogs assim, e se fingem de nanicos. São nanicos, são marginais, são excluídos da grande mídia, coitadinhos. Então vê aqui o Mário Augusto Jacobs Kind se fazendo de nanico, se fazendo excluído, né? Mas o homem é diretor da ABI. A ABI é o suprassumo do establishment jornalístico. Ele é diretor da ABI, quer dizer, o homem está no topo da cadeia alimentar jornalística e se fazendo de coitadinho excluído da maldita imprensa conservadora. Quer dizer, a posição existencial do juiz é falsa. Falsa, olha, está escrito, hein, já vem com rótulo na testa. Sou vigarista, sou mentiroso, sou farsante. Já vem assim. E daí o que ele escreve é coerente com a sua forma de existência. Ele diz aqui, a imprensa conservadora ocultou do povo brasileiro a informação oficial de que 3 entidades estadunidenses, né, Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento, Freedom House e Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, USAID, deram 4 milhões de dólares para empresas jornalísticas da Venezuela, com o objetivo canalha de desestabilizar o governo Chávez. 4 milhões, e Deus aí, esses 4 milhões de dólares distribuídos em 2 anos. Quer dizer, dá mais ou menos 160 mil dólares por mês. Isso aí, meu filho, não é metade da folha de pagamento da Globo. Né? Metade. Isso eu acho que não é um décimo. Né? E, no entanto, veja o seguinte. Para obter 4 milhões de dólares, sabe o que você faz? Você divide por 7.250 os 29 bilhões e meio de dólares que nesse mesmo período de 2 anos o Hugo Chávez espalhou para jornalista, para movimento político, para ONG no mundo inteiro. 29 bilhões e meio em 2 anos. Né? Agora, isso aí, eu digo, essa soma nunca foi publicada pela mídia brasileira. E o seu Mário Augusto, né, também não abriu o bico. Isso não escandaliza ele, quer dizer, Hugo Chávez distribuir dinheiro que não é dele, dinheiro que é tirado do trabalhador venezuelano, roubado do trabalhador venezuelano, está lá na merda, e distribuído a rodo, tá certo? Para corromper todo mundo, tá certo? Ah, isso aí não é escândalo, mas daí, olha, para juntar os 4 milhões de dólares em dois anos, precisa juntar 3 entidades americanas. Então o que é isso aí? Isso é bolsa de estudo, isso aí são contribuições para várias causas, e ninguém no mundo é maluco de achar que você pode desestabilizar um regime com 4 milhões de dólares. Sobretudo um regime que tem 29 bilhões e meio para distribuir para o mundo. Você vê, só o orçamento oficial daquele filme da bota do Oliver Stone, puxando o saco do Hugo Chávez, o orçamento oficial, o orçamento confesso, não estou falando por bar do pano, estou esquecendo que entrou por bar do pano, é 2 milhões de dólares. Quer dizer, só um cara para fazer um filme, ele já tem metade desse dinheiro aí. Agora você vai dizer que o imperialismo yankee quer desestabilizar um governo com 4 milhões de dólares? Ô, Mário Augusto, vai chupar uma pica, rapaz. Olha, eu já chamei esse cara de mentiroso e burro. Está lá, pode procurar no meu site o artigo Mário Augusto Jacobs Kind, mentiroso e burro, publicado no Mídia Sem Marca em 1º de novembro de 2005, né? Porque esse filho da puta disse que estava me processando na 47ª Vara Civil do Rio de Janeiro, porque eu tinha chamado ele de agente secreto a serviço de Cuba, ainda botava A com crase. Ó, o cara é jornalista e escreve A.
agente secreto a serviço com crase. Ah, vai tomar no cu, porra. Né? E daí, aproveitava e dizia o seguinte, que eu não era jornalista profissional. Eu só usei indevidamente esse título até 2003, quando fui desmascarado e desisti do embuste. Então, dou aqui o número do meu registro, etc, etc. Daí diz que eu não sou correspondente de nenhum jornal brasileiro nos Estados Unidos, portanto que eu estou aqui por algum motivo sinistro. Daí eu tô lá, tem aqui o contrato assinado com o seu Moisés Rabinovich, diretor de redação de Diário, em suma, ele põe lá 5 mentiras canalha contra mim, e mais ainda, diz que eu chamei de agente secreto, não, chamei de agente de influência, que é outra coisa, que capacidade para ser agente secreto ele jamais teria. Agente de influência, qualquer tagarela pode ser, meu filho. Você está entendendo? Foi isso que eu disse, que você isso é o que você realmente é. Né? Mais adiante no artigo, olha o que diz o desgraçado aqui. E depois eu vou até escrever um artigo sobre isso, explicando melhorzinho. Mas ele diz, é isso aí, agora não tem mais ouro de Moscou, de Pequim, qualquer outra capital do país socialista, como informavam entre os jornalões na época da Guerra Fria. Quer dizer, como não tem mais? Sempre teve e continua tendo, meu Deus do céu. O que você acha que são esses enormes investimentos chineses no Brasil? O que você acha que são esses investimentos russos? Através de testa de ferro espanhóis. O que você acha que é? Esse dinheiro não corrompe ninguém, não? Ora, porra! E parar de... E outra coisa, o dinheiro do imperialismo, o dinheiro do Jorge Soros que vai para aí, o dinheiro da Fundação Ford que vai para aí, o dinheiro da Fundação MacArthur que vai por aí, o dinheiro do Rockefeller que vai por aí, vai para aí. Isso tudo vai pro bolso da esquerda, porra. Quer dizer, você está querendo dar a ideia de que o Estado americano é um órgão a serviço do imperialismo? Não, meu filho, é a serviço de vocês, seus filhos das putas. Você ainda fica dizendo, olha, tá vendo? Ele deu 4 milhões de dólares pro cara. Para nós só deu 300 bilhões. Ah, vai pra merda, rapaz. Pô, eu sim prometo, se eu encontrar você na rua, Mário Augusto, eu cuspo em você. Não vou cuspir, não. Cuspe serve para grudar selo. Pô, não vou desperdiçar meu cuspe com você. Ó, te concedo a honra de um arroto, tá bem? Passo perto do Mário Augusto, já consegui dizer. Pronto, isso é tudo. That's all. Agora, aqui eu tenho uns avisos que eu estava esquecendo. Alguém me pergunta aqui se ainda dá para entrar no seminário de filosofia. É claro que dá. O seminário de filosofia, todo o material dele é gravado, é arquivado, e a pessoa que entra, ela vai acompanhando as aulas atuais e, ao mesmo tempo, vai refazendo o trajeto desde a primeira aula. Cada vez que eu abro a minha boca nas aulas do seminário, eu estou levando em conta essas duas coisas, que estou falando para pessoas que assistiram todas as aulas e, ao mesmo tempo, estou falando para pessoas que chegaram agora. Quer dizer, é uma acrobacia que a gente tem que fazer, mas eu faço. Então, qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento, com o compromisso de que, além das aulas atuais, ela vai assistir às aulas desde a primeira pelas gravações. É só isso, não é tão difícil a coisa. Né? Mas ainda, de tempos em tempos, eu faço um reajuste do itinerário para poder absorver as novas pessoas que estão chegando. O curso foi todo arquitetado para isso. Como, aliás, era o mesmo processo que eu usava no antigo seminário de filosofia, quando era dado no Rio e São Paulo, e se chamava Seminário Permanente de Filosofia e Humanidade. Vai chamar Seminário Permanente por causa disso, porque estava sempre continuando, você podia entrar em qualquer ponto. Só que naquela época nós não conseguíamos ter, vamos dizer, o registro completo de tudo que ia sendo dado. O registro era meio fragmentado, mas agora está tudo registradinho da primeira à última aula. Não só o texto das aulas, não só a gravação das aulas em vídeo, em áudio, mas também o material escrito que eu uso lá, está à disposição, está tudo no site. Tudo. Você se inscreve no seminário, você tem tudo isso de uma vez. Aliás, essa semana tem que fazer outra gravação lá para a página do seminário, não para o curso. Né? Também queria agradecer aqui, tardiamente, ao Carlos Germani e outros que me enviaram a matéria do jornal O Tempo, que eu comentei na semana passada. Né? Às vezes eu não dou o nome da pessoa, porque eu não sei se é para dar, se não é para dar. Tá entendendo? Tem uma pessoa que pede para não falar, né? Outros que não pedem, mas não sei. Aqui. Obrigadão. Né? Agora, pra vocês não pensar aqui,
só o Brasil que está na merda, olha aqui, essa semana. Na Universidade de Illinois, o professor Ken Howell foi demitido como professor, ele era professor de pensamento católico moderno, porque em privado ele disse que concorda com a igreja que o homossexualismo é um pecado. Ele disse isso em privado. Ele não disse nem na carta. Era para gritar na carta: olha, a igreja diz isto. É o que a igreja diz, meu Deus do céu. Quer dizer, o cara está lá para ensinar o pensamento católico, mas ele não pode ensinar o pensamento católico a respeito do homossexualismo, porque o homossexualismo é intocável, é sacrosanto. Olha, se disser assim, olha, você comer a mulher do próximo é pecado, aí isso pode falar. Mas você comer o próprio próximo não é pecado. Ué, como é que é possível? Além disso, minha gente, a igreja católica não é nenhum bando de ingênuo, de imbecil, que pensa assim, que só por dizer que o negócio é pecado, vai extirpar aquilo da face da terra. Não, a igreja está convivendo com o pecado faz milênios. A especialidade da igreja, a igreja existe, você sabe para quê, que existe a igreja? É o seguinte, você faz um pecado e vai lá na igreja, confessa e você está absolvido. Você pega uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes? O Cristo mesmo já respondeu, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 7 vezes 70. Tá certo? Então, a igreja tem paciência, tem tolerância, tem bondade. Ela conhece a fraqueza humana. Não está lá para perseguir ninguém. É claro que de vez em quando aparece algum bicho, perde a paciência, tá certo? E quer então punir todos os pecadores, né? Achando que se ele os punir aqui na terra, eles podem ser, né, perdoados no além, o que não é absolutamente nada seguro. Quer dizer, o Lula faz toda essa putada aí das Farc, etc. Eu chego lá, dou 3 tapas na cara dele, ele tá absolvido? Tá absolvido o caralho, tá certo? Então, na própria igreja, né, diz que a absolvição não exime das penas temporais quando se trata de crime. Tem lugares onde o homossexualismo é crime. Eu acho que uma coisa é hedionda, sinceramente eu acho. Eu acho que você mandar o sujeito pra cadeia porque ele cometeu a putaria lá com o vizinho, ora, porra, o que é isso? Sobretudo se cometeu em privado, discretamente, lá, ele já vai ter os problemas de consciência dele, já vai sofrer, tá, né? Então, para que perseguir o cara dessa maneira? Eu sou contra. Além do mais, né? Em uma época o Júlio Severo achava que devia criminalizar o homossexualismo. Fala, você pega todos os homossexuais e manda para um lugar que tá cheio de homem. Oh, meu Deus do céu! Assim não dá, porra. Então, na Romênia, quando eu estava lá no tempo do comunismo, o homossexualismo era crime. Depois caiu o comunismo, mas continuou essa lei, né? Nem por isso os romenos deixaram de dar. Você está entendendo? Não tinha muitos, não. Não tinha muito viado na Romênia. Só vi 2 lá, brasileiros. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Já contei para vocês o dia que eu desembarquei na França e o motorista disse, o senhor permite desviar aqui o caminho um pouquinho? Eu falei, pois não vou cobrar nada, não, é só para mostrar para você uma coisa. Pensei que ele ia me mostrar uma coisa maravilhosa, né? Algum ponto turístico de atração, uma obra de arte. Chegou lá, passando pelo bonde de Boulogne, tem um monte de traveco. Ele disse, olha, tá vendo aí? Tudo seus patrícios. Tá vendo só? A gente tem que engolir essa. Agora, o professor tal do Ken Howell, né? Ele não pode declarar um artigo da sua fé, nem mesmo em privado. Claro, a universidade está sendo agora processada por uma entidade católica aqui, chamada Public Advocate. E eu acho que ela vai, no fim das contas, vai se dar mal, porque isso é um abuso. Mas aqui nos Estados Unidos, às vezes, a justiça funciona. Alô, quem é? Tem alguém na linha aí? Alô, é Rodolfo de Petrópolis? Opa! Alô? Tudo bem, Rodolfo? Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta sobre o caso das tribos indígenas da Amazônia, onde os bebês que nascem com alguma condição indesejada são enterrados vivos. Eu queria saber se o senhor concorda. É um negócio...
É um negócio incrível. Quer dizer, que aí você tem uma contradição. Quer dizer, por um lado você tem os direitos humanos e por outro lado você tem os direitos culturais. Direitos culturais que só os índios têm. Porque eu, por exemplo, eu fui criado numa família católica, tá certo? Depois me afastei um tempo, mas assim, não totalmente. Depois voltei para a igreja e então aderi a ela de coração, né? Às vezes só de coração, porque nos atos eu não, às vezes não consigo, faço muita merda, tá certo? Mas espero que Nosso Senhor me perdoe. E aliás, estou na igreja precisamente por isso, né? Se eu tivesse absolvido sem pecado, o que eu ia fazer na igreja? Porra, né? Então, eu não posso praticar a minha cultura. Mas o índio pode, a cultura dele é sacrossanta. Então ele quer matar os bebês, isso é um direito intocável, sacrossanto. E vai lá, FUNAI, governo, tudo para defender o direito do cara matar os bebês. Fala, olha, pega a tradição cultural dele, manda a merda, a tradição caralho, esse bebê nasceu aqui, é um cidadãozinho brasileiro, tá certo? É uma alma imortal, nós não podemos tocar num fio de cabelo desse bebê, se tiver cabelo, porque é os bebês que nascem careca. Não podemos tocar na criança, não podemos fazer nada contra ela, tá certo? A criança tem, o direito da criança à vida tem que ser defendido com a nossa própria vida. Vale a pena você morrer para defender uma criança. Por quê? Porque você já está adulto ou está velho, já vai para merda mesmo, e a criança está apenas começando. Então, quer saber? Esses índios que vão tomar nos seus cu. O que eu queria saber é se o senhor concorda que todo homem primitivo deveria se integrar na civilização, mesmo que esta integração tenha como resultado a extinção de todas as culturas indígenas no mundo. Não existe homem primitivo. Não existe isto. Todas as culturas são de uma complexidade imensa. E o sujeito que é capaz de absorver a cultura nhambiquara está habilitado a absorver a alta cultura greco-latina, romano-germânica, euro-americana, está habilitado, tanto que fazem isso. Índio vive saindo da tribo, vai estudar em Oxford, porra. Qual é a dificuldade? Não tem dificuldade nenhuma. Agora, você não deve ser obrigado a assimilar nada. Porque se fosse obrigar as pessoas a aprender, eu primeiro tinha que pegar esses ministros do governo Lula, mandar tudo isso para a escola de volta. Tá entendendo? Então, não se pode obrigar ninguém a aprender nada, mas você deve colocar à disposição do cara. E se ele quiser aprender, ele aprende. Agora, se ele não quiser, então ele que se foda, porra. Agora, o fato é o seguinte, você está numa sociedade maior que é determinada por certos cânones civilizacionais, que não são precisamente os seus. Mas são os de quem, hein? Por exemplo, eu, quando nasci, que cultura tinha eu? Nenhuma. Então os cânones da cultura em volta também não eram os meus. E eu tive que aprender. Então não se deve ter dó, não. Entendeu? O cara que aprenda ou concorde em se fuder. Por exemplo, se você não quer aprender, né, a ler e escrever, não aprenda, olha. Aí você não tem emprego, você vai se ferrar, vai ter que viver de dinheiro público, tá certo? E você não vai nem poder escrever o seu próprio requerimento de pedir dinheiro público. Aí você vai pedir pro cara do MST, ele pede dinheiro público para você e já leva a comissão de 99%. Tá certo? Agora, eu não acredito nesses índios, porra. Você vê os índios, estão tudo com tanga de plástico, tá? Comprado no supermercado, tá entendendo? Isso é tudo uma palhaçada. Outra coisa, eu estive lá em Roraima, eu cheguei lá, só tinha índio, todo mundo com cara de índio, porra, né? Mas, como eles não estavam de tanga de plástico, eles estavam vestidos de calça e moravam na cidade, então eles não eram mais índios, não tinha mais direito dos índios. E os caras se queixavam, porra, você tem direito de índio aí, mas nós também somos índio, porra. Digo, não adianta nada ser índio, meu filho, porque ser índio não é uma questão de nascimento, tá certo? É uma questão de você ser assim nomeado pelo governo. O governo define você como índio, você passa a ser índio. Isso é que nem esse negócio racial. O governo decreta que você pertence, né, à minoria, e a minoria oprimida, e te dá lá uma cota na universidade, um dinheiro, um terreno, etc, etc. Chega lá, o negro, 2 metros, né, louro de olho azul, como é seu nome? Helmut Schmidt. Qual é a sua raça? Eu sou afro-brasileiro. Eita, nós! Ok, obrigado, Alan. Obrigado, eu. Então vamos em frente. Olha aqui, agora um negócio impressionante.
que a operadora Oi adotou um programa que rastreia tudo que os seus clientes de banda larga fazem na internet. O que é isto, porra? Hã? É o Big Brother? Então, se a Oi adotar mesmo isso, simples, corte o seu contrato com a Oi. Simples. Não quer que ele saiba o que você está fazendo? Você está vendo lá site de mulher pelada? Não vem dizer que você não olha, porque 84% da circulação na internet é mulher pelada. Mulher não, às vezes é homem pelado, aqueles homens peludos, né, enorme, né? Que os caras acham que tem um sex appeal formidável, né? Tem lá o Mike Tyson pelado, né? Os caras acham uma maravilha, né? E o Lula pelado ainda não tem, mas com o progresso da ciência, um dia terá, né? E tem gente que vai achar ótimo, né? Então, 84% da circulação, então assim, 84% das probabilidades é que você tenha olhado mulher pelada pelo menos uma vez na vida. Eu confesso que eu já olhei, não uma, várias vezes, né? A minha mulher me via aqui, ela ria da minha cara, né? Mas agora já parei com isso, mas eu já vi muita mulher pelada, entendeu? Agora eu só vejo quando elas aparecem, assim, por conta própria. Mas você fica vendo mulher pelada e não quer que a Oi saiba, né? Então, por exemplo, eu não tenho nenhum problema de contar para minha mulher o que eu fiz, né? Ela tem paciência comigo, né? Mas tem cara que não quer, né? Tá lá a mulher com o pó de macarrão, né? A mulher agressiva, perigosa. Ele, não quero apanhar. Então, esconde. Você tem o direito de esconder, meu Deus do céu. Privacidade é privacidade. Aliás, o direito de privacidade é justamente para você fazer o que você não quer contar para os outros. Não é isso? Se quisesse contar, contaria como eu estou contando aqui, porra. Então, isso aí, vamos dizer, é um abuso. E agora eles sempre inventam pretextos, né? Lindos. Pretextos humanitários para fazer isso. Isso aí é para ajudar você, é para facilitar. Quando você entra na internet, já aparece lá todos os links do que você costuma ver, né? Puta merda, né? Alô? Oi. Oi? Alô, o Hernani? Quem é? Olavo? É o Hernani de Belo Horizonte. Quem é? Tudo bem, Olavo? É o Hernani de Belo Horizonte. Hernani, tudo bem? Tudo bem. Olha só, há tempo que eu acompanho o seu programa e tenho aprendido muitas coisas. E eu lendo um artigo seu há pouco tempo sobre a leitura da Bíblia, eu comecei a ler alguma coisa da Bíblia, mas eu não consigo fazer aquele exercício que você indica nesse seu artigo, né, de tentar examinar a própria vida e ver algumas coisas que aparecem nos textos sagrados. Eu queria que você me desse um exemplo de como você fazia isso quando você estava lendo a Bíblia, porque eu sou muito burro, eu não consigo fazer esse exercício. Ok? Não, mas é muito simples, tá certo? O pessoal quer interpretar a Bíblia. Eu digo, não, eu sugiro o método contrário. Você interpreta a sua vida, os acontecimentos da sua vida, por analogia com os acontecimentos da Bíblia. Tá certo? Por exemplo, você lê a história do profeta Jonas. Ele recebe uma missão divina. E o que ele faz? Ele pula fora, ele se esconde, ele fica com um cagaço. Você nunca fez isso, não? Várias vezes. Então tá aí, é assim que se faz. Eu vivo fazendo essa porra, tá entendendo? Deus me manda um negócio, me mostra a coisa com a maior evidência claríssima, e no dia seguinte eu quero esquecer aquilo, porque se eu falar aquilo, vai pegar mal. Né? Então eu sou o profeta Jonas, estou dando para trás, você está entendendo? Nós todos fazemos isso. Né? Então, assim, esses exemplos são claríssimos. Né? A história de Caim e Abel. Né? O Gurdjieff, que era um bom filho da puta, mas ao mesmo tempo era um homem de grande gênio, ele diz o seguinte: como podemos amar nossos inimigos se não amamos sequer os nossos amigos? Né? Olha lá, a história de Caim e Abel. É amar o inimigo como? Ele está matando o próprio irmão, porra. Né? Você nunca teve uma ideia assassina contra a sua sogra, por exemplo? Né? A gente vive tendo essas ideias. Fala, olha aí o Caim de novo. Tanto é assim que o grande psicólogo, psiquiatra, judeu-húngaro, Lipotrondy, ele fez todo o sistema
de psiquiatria, de diagnóstico, baseado no que ele chama complexo de Caim. Ele diz que o impulso maligno básico da humanidade não é o tal do complexo de Édipo, é o complexo de Caim. É o ódio que você tem ao seu irmão. E, olha, acertou na mosca. Hã? Então tá aí. A história de Caim, a história de Jonas, tem um monte de história que serve. Davi, a história de Davi, pô, que era um profeta, um homem santo, queria comer a mulher do próximo. E mandou matar o próximo, entregou o cara para a morte. Né? Então você veja assim, mesmo quando você está, vamos dizer, no auge da sua espiritualidade, você pode fazer uma cagada que nem essa que Davi fez, pô. Né? Abraão, que era um homem santo, ele não chegou a fazer, mas pensou em fazer, tá certo? Estava lá correndo perigo, pensou em oferecer a mulher para o outro comer, dizendo que era irmã dele, porque não podia saber que era a mulher dele. Né? Pensou em fazer isso, não chegou a fazer, mas pensou. Né? Deixa eu te perguntar, em relação a isso, quando você constata isso, eu reconheço, não, eu também tenho pensamento. Você tem que continuar lendo a história e ver a solução dela. Qual foi a solução? Hã? No caso de Davi, né, sobreveio a desgraça a ele e à nação, e ele aprendeu. Também no caso de Jonas. Né? Jonas deu uma onda de azar em torno. Né? Veja, quando você começa a dar azar para as pessoas, e isso acontece, né? Então, está aí a oportunidade de você aprender. Você tem que rever a sua memória, dizer onde está o erro, onde foi que eu cometi a grande mentira para mim mesmo, porque mentir para si mesmo é mentir para Deus. Nós fazemos isso, porque nós somos fracos. Então, a nossa solução é voltar à memória, né? E fazer o quê? A confissão, o exame de consciência. Foi aqui que eu menti, aqui eu fui infiel, vamos dizer, aos meus valores, aos meus ideais, a tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que acredito. Porque fé, meu filho, não é acreditar numa coisa que você não sabe, é acreditar no que você sabe. Às vezes você não pode provar para os outros, mas você por dentro você sabe. Tá certo? Então, reconquistar a sua verdade interior. Isso pode ser dolorido e humilhante, mas ninguém vai ver. É uma coisa que só você sabe. A igreja pode te ajudar. Você vai na confissão também. Né? O padre te ajuda. Né? Infelizmente, nem todo padre é que nem o padre Pio, que você chegava lá e ele te contava os seus pecados. Ah, queria eu. Ah, como eu queria. Né? Os meus pecados são tantos que eu não consigo lembrar. Né? Tá certo, Olavo. Então é eu isso. agradeço muito a orientação. Esse é o processo da cura interior. Você reconquistar a sua liberdade, reconquistar a sua honra, você está entendendo? Reconquistar o respeito que você tem que ter por si mesmo. Tudo isso você reconquista através do quê? Da confissão interior que você faz para Deus, que pode depois ser sacramentada no confessionário para o padre. Mas que nem sempre é possível você fazer isso. Durante muito tempo, por exemplo, ouvir o que os padres falavam, será que eu vou confessar meus pecados para esse filho da puta aí, que eu nem sei se a ordenação sacerdotal dele é válida? Não. Eu vou esperar um padre que eu confio. Daí apareceu o padre Paulo. Graças a Deus. Abençoado padre Paulo. Eu acompanho o padre Paulo também. Ô, Olavo, muito obrigado aí pela orientação. E eu vou continuar surgindo dúvidas, ligo de novo para fazer novas perguntas, tá bom? Tá muito bom. Fica com Deus. Você também. Amém, abraço. O nosso tempo... acabou? Então, tinha mais um monte de coisa para fazer. Atenção, olha, quem quiser se inscrever nos cursos online, ainda dá tempo. www.seminariodefilosofia.org/inscrição. Aliás, inscrição. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.